Boa noite, sejam bem-vindos ao culto da família deste domingo. É um prazer ter você aqui conosco. Saiba que este culto foi preparado especialmente para você que por enquanto não pode participar das nossas reuniões presenciais no Templo Sede. Que Deus abençoe tremendamente a sua vida e que através deste culto você possa se aproximar ainda mais do nosso Deus. Quero convidar você para juntos iniciarmos este culto ao Senhor, oferecendo o nosso melhor a Ele. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor Jesus. E eu quero convidar você nesta noite para nós falarmos com o nosso Pai, falar com o nosso Deus que é todo-poderoso. Senhor Jesus, nós queremos te convidar, Senhor, para que tu se faça presente no meio de nós. Vem com a tua presença sobrenatural sobre nós. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tem feito por nós. Obrigada, Jesus, obrigada, nós somos gratos pelo teu amor, nós somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia. Vamos adorar ao Senhor nesta noite com todo o nosso coração. Hoje o Senhor vai trazer cura e restauração para a tua vida. Aleluia, receba em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Glória, quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza,
quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Aleluia, Senhor. Que se abra o céu, Senhor, neste lugar, e que a tua glória desça sobre nós, Senhor. Aleluia, Deus. Declare os céus, declare, e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Que a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Nós adoramos o teu nome, Cordeiro. Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar
uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, reina sobre a terra e céu, para sempre. Se tu és exaltado, honra, glória, força e poder. 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 Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Santo, és incomparável, reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, tu és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, para sempre. Tu reinas para sempre, Cordeiro de Deus. Nós exaltamos o teu nome, mesmo em meio à tempestade. Nós cremos que tu és bom e não há outro como tu. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus,
estrela da manhã, eu cantarei a ti. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. O teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. O teu amor é para sempre. Digo o que posso te dar, o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Digo o que posso te dar, o que posso te dar por tudo que tu és. Você me libertou e me curou. O que posso te dar, o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. O teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. O teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. O teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom,
justiça está em ti. O teu amor é para sempre. E agora chegou aquele momento de revermos a nossa família em Cristo com o quadro IBF em Casa. Receba uma palavra de fé desta família tão querida e abençoada. Paz do Senhor, estamos aqui em tempos de pandemia, como todos sabem, com saudades de vocês, mas nós temos que lembrar que nós somos uma só pessoa, em união, em comunhão, não deixar de orar, de agradecer a Deus, porque Ele tem nos livrado grandemente, e eu creio que a tua casa também. Tem uma palavra aqui em Mateus 25, 34 ao 40, que diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino e que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vestimos, te vimos enfermo, ou na prisão e fôssemos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Tem muitas pessoas, gente, nesses tempos de pandemia, passando necessidade, sabe, com fome, com sede, sem ter onde morar, sem ter o que vestir. E nós temos que olhar, sabe, para dentro do nosso lar, da nossa casa, o que nós temos, o que nós podemos oferecer a essas pessoas. E agradecer a Deus, porque nós temos muito, Ele tem nos dado muito, sabe, cuidado de nós, nos livrado de todo mal, e que nós possamos sempre ser gratos, em nome de Jesus. Amém. E agora chegou aquele momento especial de renovarmos a nossa fé em Cristo com uma palavra de vida que vai ser transmitida agora pela pastora Leidiane Gama. Boa noite, Deus abençoe sua vida. Que bom que você está aqui conectado conosco, nosso culto online da Igreja Batista Filadélfia. E eu gostaria de te convidar a refletir na palavra de Deus, amém? Juntamente comigo. E eu gostaria que você abrisse em Lucas, no capítulo 8, no verso 40 a 42, amém? Lucas capítulo 8, dos versos 40 ao 42. Nós vamos falar sobre uma história muito tremenda da palavra de Deus, que fala sobre a ressurreição de uma menina de 12 anos, cujo pai tinha por nome Jairo, amém? Vamos meditar assim na palavra do Senhor, aleluia. Lucas 8, 40 a 42 diz assim: Assim que Jesus regressou à multidão, o recebeu com grande júbilo, pois todos o estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam, amém? Que Deus abençoe sua vida. Vamos estar então refletindo sobre esse texto da palavra de Deus para a glória do Senhor. Então vamos entender um pouco sobre essa narrativa bíblica, lembrando que essa história da ressurreição de Lázaro também se encontra em Marcos, no capítulo 5, versos 21 a 24, e depois os versículos adiante, como também em Mateus, capítulo 8, 18 e 19, e os versículos adiante também, tá bom? Então só nesses 3 evangelhos nós encontramos a história desse milagre tão tremendo que é a ressurreição da filha de Jairo.
Estão entendendo essa narrativa bíblica? Era um pai desesperado que se aproxima de Jesus, mesmo Jesus estando rodeado por muitas pessoas, uma multidão de pessoas. Esse homem chegou aos pés de Jesus, implorando, diz a palavra do Senhor, por um milagre, para que o Senhor lhe desse um socorro, porque sua filha estava à beira da morte. Então, qual o nome desse homem? Jairo. Qual é a ocupação desse homem, como diz a palavra de Deus? Ele era chefe da sinagoga. E o que era a sinagoga, pastora? Era o lugar onde os judeus se reuniam para orar e fazer leituras das escrituras, amém? E esse lugar, ele era comandado, liderado por anciãos, né? Um grupo de anciãos. E Jairo fazia parte desse grupo. E qual era a função deles, pastor? Eles mantinham a ordem, né? Eles tinham que manter a ordem dos obreiros que estavam ali escalados, como também eles lideravam as orações que eram realizadas nas sinagogas. Então esse homem aqui, chamado Jairo, de certo ele ouviu falar acerca de Jesus. De certo ele ouviu falar acerca dos milagres que Jesus operava. Amém? Jesus, onde passava, as multidões o seguiam, pessoas eram curadas, coisas tremendas aconteciam. E esse homem se encontrava numa situação muito difícil. E ele, por meio da fé, se prostrou aos pés de Jesus para implorar o seu socorro. Qual era o problema então de Jairo? Ele não conseguia reverter o quadro de saúde da sua filha. De certo, ele procurou todos os meios, medicamentos, pessoas, né, que pudessem ajudá-lo, né, dando medicação àquela criança, àquela menina, mas ele não obteve êxito. Então, por meio da fé, ele procurou a pessoa certa no lugar certo, amém? E que coisa tremenda é saber que o nosso Deus é Deus poderoso e opera milagres ainda hoje para a glória do Senhor. Qual foi a petição desse homem? Esse homem não chegou até Jesus pedindo algo supérfluo, não. Ele pediu algo, era saúde, era a vida da sua filha. Então ele implorou a Jesus que Jesus fosse à sua casa. Ele implorou que Jesus fosse à sua casa. Por quê? Porque ele entendia, ele pediu até para o Senhor, como diz lá em Marcos capítulo 5, verso 23, verso 18, a palavra do Senhor diz que Jairo pediu: Senhor, vá à minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha, porque certamente ela viverá. Amém? No verso 23 diz que ele estava aos prantos, clamando a Deus por um milagre. Então esse homem aqui, ele reconhecia o poder de Jesus, ele reconhecia o Jesus como Filho de Deus. E ele, não mesmo sendo chefe, mesmo sendo ele autoridade, uma pessoa de influência, ele se humilhou aos pés de Jesus, pedindo socorro pela sua filha. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe, e coisa tremenda quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, no nosso interior, e Ele vai colocando as coisas em ordem. Esse homem aqui, acostumado a gerir as coisas do templo, as coisas da sinagoga, acostumado a liderar pessoas, ele entendia que se alguém tinha autoridade para mudar a sorte da sua filha, era Jesus. Tanto é que ele falou: Senhor, vá à minha casa, eu te imploro, impõe as mãos sobre a minha filha e certamente ela viverá. Era um homem acostumado a ter o controle das coisas. Porém, nesse momento aqui, dentro da sua casa havia lugar de dor, de enfermidade, de doença. Mas ele entendeu, ele cria que Jesus poderia colocar as coisas em ordem, amém? Então, nós vemos nesse texto, nesse pequeno texto da palavra de Deus tão poderoso, quantos ensinamentos nós podemos ter através dessa narrativa bíblica. Um homem que era tão influente, mas ele não conseguiu trazer saúde à sua filha. Ele clamou a Jesus, diz a palavra que ele se humilhou mesmo. Sabe, Jesus de pronto, ao ouvir o clamor daquele homem, diz a palavra que Jesus decidiu ir com ele até a sua casa. Lá em Mateus capítulo 9, verso 19, diz que Jesus levantou-se e seguiu com ele, amém? Então, o clamor daquele homem, daquele pai em desespero, tocou o coração de Jesus. Eram tantas pessoas ao seu redor, mas o clamor daquele homem, aquele coração quebrantado de Jairo, tocou o coração de Jesus. Diz que Jesus levantou-se e seguiu, e os seus discípulos também. Mesmo a multidão cercando, mesmo a multidão,
esbarrando em Jesus, ele decidiu atender o clamor através da fé daquele pai de família. E diz a palavra então que Jesus seguia com Jairo e Jairo com Jesus, aleluia. Eu creio que o coração daquele homem cresceu uma esperança, porque aquele homem qual Jesus, o mestre, lhe havia clamado, já estava com ele. Porém, algo interessante acontece. Preste atenção comigo. No verso 43 a 48, aqui de Lucas capítulo 8, nós vemos que aconteceu um parênteses entre o convite de Jairo para que Jesus fosse até a sua casa e até Jesus chegar em sua casa literalmente. Diz a palavra que naquele momento, quando Jesus seguia com Jairo, uma mulher parou, uma mulher tocou em suas vestes, nas orlas das suas vestes. Aquela mulher conseguiu tocar o coração de Jesus. Jesus naquele momento sabia que algo havia acontecido, e aquela mulher recebeu o milagre. Bênção, maravilha. Mas você pense aí, se coloque no lugar de Jairo. Você está em desespero, surge uma esperança, e de repente, quando você está prestes a alcançar a tua bênção, algo acontece, alguém entra na sua frente, entre aspas. Jairo, em meio àquele desespero, ele passa pelo teste de tempo, do tempo mesmo. Sabe, entre a promessa e o cumprimento da promessa, nós passamos pelo processo do tempo, onde nós aprendemos que as coisas de Deus não acontecem do nosso jeito, não acontecem no nosso tempo, não. É do jeito de Deus, do modo de Deus, amém? Então essa mulher tocou as vestes de Jesus, foi curada. Então, queridos, se Jairo estava já animado, correndo, indo em direção à sua casa, ele teve que parar. Naquele momento ele teve que ver toda aquela narrativa daquela mulher, que Jesus falou, quem me tocou, a virtude saiu de mim, e o diálogo de Jesus com aquela mulher foi curada, aleluia, para a glória de Deus. Fazia 12 anos que ela sofria de uma enfermidade, ela sofria de uma hemorragia muito intensa, mesmo procurando todos os recursos da medicina, ela não conseguiu obter cura. Jesus curou aquela mulher, mas você pense o coração de Jairo, aquele pai. Jairo teve que parar. Jairo, ele precisou naquele momento esperar. E na nossa vida tão ativista, tão corrida, para nós é muito difícil esperar. Nós queremos tudo para ontem, mas as coisas de Deus não acontecem do nosso jeito. Jairo teve que esperar. Jairo teve que ter paciência. A sua fé foi colocada em prova naquele momento. Mais uma vez, porque ele já estava passando um momento difícil em casa. Ele decidiu ir até Jesus, prostrou-se, ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. De repente, quando tudo estava correndo bem, parece que houve um silêncio entre o diálogo dele com Jesus. Muitas das vezes nós passamos por momentos assim, onde nós pensamos que tudo vai dar certo e alguma coisa sai do nosso controle, e parece que Deus nos esqueceu, parece que há um silêncio entre céu e terra. Ei, Deus não te esqueceu. Deus olha por mim e por você, ainda que a gente não escute bem a sua voz, parece que Ele não está agindo, Deus continua agindo no silêncio, amém? Deus continua agindo, mas Jairo precisava passar por aquele momento. Aquele homem, ele conseguiu ser testemunha ocular de um grande milagre. Aquela mulher que sofria já 12 anos com aquela enfermidade, ela era oprimida por aquela enfermidade, ela era rejeitada por aquela enfermidade. Jairo teve como ver o milagre acontecendo na vida daquela mulher. Aí eu queria te perguntar algo. Você alguma vez já questionou Deus porque pessoas ao seu lado estavam sendo abençoadas e você não? Pessoas ao seu lado que chegaram junto com você, começaram a se desenvolver na fé, começaram a romper em muitas coisas e você não? Muitas das vezes nós nos pegamos nos questionando alguma coisa, só que Deus trata conosco individualmente. Então eu quero te convidar a ter essa atitude de graça, de fé, mesmo quando você pensa que Deus te esqueceu, mesmo quando parece que as coisas não estão, desenvolvendo, não estão correndo ao teu favor. Deus não se esqueceu de você, aleluia.
No verso 47, a palavra do Senhor diz que aquela mulher foi curada. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos assim claramente que Deus não se move mediante a circunstância. Deus se move mediante o seu propósito. Não é por circunstância, não é pela circunstância, não é por vitimismo, não é. Não é no nosso tempo nem no nosso modo. Após a cura daquela mulher, após Jairo ver com seus próprios olhos aquela mulher sendo curada por Jesus, algo acontece inesperado. No verso 49, Jairo, ele é interpelado. Jairo, ele é uma pessoa, os seus servos da sua casa chega para Jairo e diz para ele: a tua filha já está morta, não adianta importunar o mestre, já é o fim, não tem mais nada para ser feito. A palavra do Senhor diz que Jairo recebe essa triste notícia. Ele já estava prestes a levar Jesus para sua casa, parou tudo, parece que as coisas estavam desandando, e de repente, quando Jesus começou a seguir com ele em direção à sua casa, ele recebe essa triste notícia: a sua filha já estava morta. Mas Deus é tremendo, aleluia, Jesus é maravilhoso. Eu quero dizer para você que em meio às tribulações da vida, às vezes nós escutamos tantas vozes ruins, dizendo que é o fim, dizendo que não tem jeito, dizendo que Deus não se importa, dizendo que Deus falhou, Deus tardou, Deus esqueceu-se de nós, nem Jesus dá jeito. Talvez você tenha escutado isso por muitas vezes, tenha escutado nesse tempo, você tem desacreditado na tua bênção, no teu milagre, na tua casa, na tua família. Eu quero te incentivar a nessa noite encher teu coração de fé. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que Jairo foi bombardeado com aquela notícia ruim, terrível, que a sua filha havia morrido, Jesus, ouvindo aquela conversa, porque Jesus estava perto, Jesus estava ali junto, e Jairo estava junto de Jesus. Imediatamente, diz a palavra de Deus no verso 50, imediatamente respondeu a Jairo. Jesus disse a Jairo: Jairo, não temas, tão somente crê, e ela será salva. Imediatamente, ele recebe a notícia que a sua filha estava morta, ele não deveria mais importunar o mestre. Jesus imediatamente fala aquele homem, Jesus volta-se para Jairo e diz: não temas, tão somente crê, e ela será salva. Olha que maravilha. Nós não podemos colocar um ponto final onde Deus colocou uma vírgula. Sabe, aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível. Deus pode tudo e qualquer coisa que estiver debaixo do seu propósito. Então coloque a sua vida diante de Deus, creia tão somente, não temas, não tenha medo, porque Deus é contigo e Deus é por ti, aleluia. Marcos capítulo 5, verso 36 diz: mas Jesus deu atenção, ele não deu atenção àquelas notícias. Lá em Marcos fala sobre isso, Marcos 5, 36. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias. Ele voltou-se para Jairo e ele falou: não temas, creia, tão somente creia. E eu quero dizer para mim e para você, sabe, a gente precisa lembrar disso. Jesus, Ele mesmo está sendo um modelo para mim e para você. Nós devemos fazer a mesma coisa, não dar atenção às vozes de derrota, às vozes de fracasso, as vozes que trazem tormento, que nos atormentam, que nos aprisionam, que nos escravizam. Nós devemos dar ouvido à voz de Deus, aleluia, que diz: não temas, tão somente crer. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus encorajou Jairo a crer, a não temer. Jesus fala para mim e para você nessa noite. Ele nos encoraja, dizendo: não temas. Aleluia, não temas, não temas, não temas. Louvado seja Deus. Em Jesus, Jairo já não estava mais sozinho. Jairo, ele já estava alcançando ali naquele lugar, naquele momento, o seu milagre, sabe? Com Jesus, Jairo foi encorajado, Jairo foi confortado, Jairo foi consolado. E assim nós somos, independente da circunstância, qual é o milagre, qual é o problema que nós estamos enfrentando. Em Jesus nós somos confortados, somos consolados, somos fortalecidos. Você imagine um pai receber a notícia da morte da sua filha.
Mas ao mesmo tempo Jesus falou: ei, não temas, tão somente crê. Aquele homem se encheu de fé, de certo, porque o mestre estava diante dele, dando a ele tranquilidade para romper no sobrenatural. Aí uma notícia de doença, Jesus tem uma palavra, Deus tem uma palavra para nós: cura. Para uma notícia de morte, Deus tem uma palavra para nós: vida. Para uma notícia de fim, Deus tem uma palavra para nós: processo. Amém? Para a glória de Deus. Para uma notícia de limitação, Deus nos diz sobre possibilidades. Você pode dar glória a Deus aí onde você está? Aleluia! Aquele homem foi cheio de fé naquele momento, porque não era qualquer pessoa que estava falando ao seu coração, era o próprio Jesus. Diz a palavra de Deus que depois que Jesus falou com ele: ó, não temas, tão somente crê e ela será salva. Finalmente Jesus chega à casa de Jairo. Aleluia! Glória a Deus. Ele chega acompanhado dos seus discípulos Pedro, Tiago e João. Jesus não levou todo mundo, ele escolheu a dedo as pessoas que iriam acompanhar nesse milagre aqui. Então Jesus chega daquele lugar. Aquele lugar era a casa de Jairo, o centro do problema. A causa do problema estava ali, o lugar de medo, de temor, de morte, de prantos, porque diz a palavra de Deus que Jesus chegou naquele lugar, estava um alvoroço, um chororô, as pessoas estavam pranteando bem alto. Havia um clima de desespero, de morte, de tristeza e angústia naquele lugar. Jesus chegando, aleluia. Diz a Bíblia que Jesus começou a dar direcionamento. Sabe por quê? Porque o chefe daquela família, a saber Jairo, havia dado licença, havia dado legalidade para Jesus agir naquela situação, aleluia. Ei, você, meu irmão, deixa Deus ter o controle da tua vida, da tua família, de uma vez por todas. Deixa Ele agir por você. Você entrega o problema para Deus e pega de volta para resolver. Deixa Deus agir. Jairo, quando chegou no seu lar, ele viu aquela multidão também pranteando, porque eles estavam juntos. Mas Jesus dá um direcionamento naquele lugar. Em Marcos capítulo 5, verso 39, Jesus, ele questiona aquele alvoroço, diz assim: e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. A palavra do Senhor diz que as pessoas zombaram de Jesus, mas Jesus sabia o que estava falando, aleluia. Então Jesus começou a dar direcionamento. Por quê? Porque Jairo, o chefe daquela família, tinha dado legalidade para Jesus agir. E ele vai colocando as coisas no lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Aquela criança não morreu, ela apenas está dormindo, assim o Senhor Jesus disse. Então quero te dizer uma coisa, que vale para mim também: viva pelo que você crê, não por aquilo que você vê, aleluia. Nós devemos nos mover por aquilo que cremos, amém, queridos? Se Jairo fosse movido pela cena, pelo que ele ouviu naquele lugar, ele começaria a chorar também, entrar naquela onda: minha filha realmente morreu, a notícia realmente era verdadeira, minha filha já não vive mais. Mas não, Jesus falou: essa menina dorme. A visão de Deus para nós é muito maior. Os planos de Deus para mim e para você são maiores. Por isso, deixa Ele tomar conta da tua vida. Se há alguém que pode mudar a nossa sorte, é o próprio Deus. Pastora, o milagre não chegou. Deus te dá graça para suportar. Deus nos dá graça para suportar as tribulações. Fácil é? Não. Mas o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, aleluia. Outra coisa que Jesus fez: primeiro Ele questionou, falou assim: bico calado, a menina apenas dorme. Segunda coisa que Jesus fez quando entrou na casa de Jairo, Marcos 5,40, Ele mandou que todos saíssem. Sim, aqueles que estavam pranteando alto, aqueles que estavam chorando. Sabe por quê? A visão daqueles homens eram pequenas, daquele pessoal lá era pequena. Eles não tinham a visão ampliada acerca do milagre que Jesus estava fazendo, que Jesus iria operar naquela família. Saiam todos. Jesus apenas permitiu que ficasse com ele Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Afaste-se de pessoas que enfraquecem a tua fé. Sim. Afaste-se de pessoas que enfraquecem a tua fé.
Aquelas pessoas estavam sofrendo sim, estavam pranteando sim, elas estavam vivendo aquele momento do luto, só que Jesus entrou naquele lugar. Os planos de Deus para aquela família eram maiores, não era de morte, era de vida, de ressurreição. E aquelas pessoas naquele lugar, quando Jesus falou, ela apenas dorme, elas começaram a zombar. A incredulidade não anda junto com a fé, com certeza. Ela impede de nós recebermos milagres da parte de Deus. E as pessoas que estavam lá pranteando, porque estavam vivendo luto, e o tempo, daquele tempo para eles, era tempo de ressurreição, de novidade de vida. Mandou que todos saíssem. Só ficassem Pedro, Tiago e João. Então, queridos, junte-se com pessoas que querem Deus mais do que você. Junte-se com pessoas que amam mais a Deus do que você mesmo, sabe? Vai se acompanhar com quem não quer Deus. Nós temos mania de pegar mania errada, querido. Nós temos a tendência a adotar hábitos ruins para nós, em todas as áreas. A nível social, a nível de amizade, espiritualmente falando. Por isso, Jesus com isso aqui, eu aprendo uma coisa com Jesus: afaste pessoas que enfraquecem a tua fé. Então Jesus começou a colocar as coisas no lugar. Choro cessou. Saiam, venham, pai, mãe, Pedro, Tiago e João. Direcionamentos dados. Sabe o que acontece aqui? Jesus adentra o recinto onde estava a menina. Lá em Marcos capítulo 5, verso 40, o finalzinho diz que Jesus entra no lugar, né? No quarto, creio eu, que a menina estava. Jesus, ele está frente a frente com o problema. Segundo lugar, o que acontece? Ele pegou na mão da menina. No verso 41 fala sobre isso. Então Marcos capítulo 5, verso 41 fala que ele pegou a mão da menina. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus falou àquela menina. Ele disse a ela: levanta-te. E é muito interessante como Lucas capítulo 8, verso 55, que relata também, né, a ressurreição dessa menina. A palavra do Senhor diz, Lucas 8, 55, que o espírito daquela menina voltou. E ela se levantou imediatamente. Você pode dar glória a Deus aí onde você está? Aquela menina ressuscitou. Aqueles que zombavam de Jesus, aqueles que estavam zombando de Jesus, eles tiveram que engolir o milagre. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Aquela menina ressuscitou, para a glória do Senhor. E aí eu lembro de uma canção. Eu estava fazendo o esboço dessa ministração, lembrei de uma canção que diz assim: uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção invencível, imbatível serei. Uma só palavra de Jesus: levanta-te. Aquela menina se colocou em pé, aleluia. Aquela menina recebeu fôlego de vida, porque Deus é Deus, aleluia. E eu quero dizer para você que Jesus se manifesta, Ele manifesta o seu poder naquele momento sobre a morte. Em várias passagens da Bíblia, Jesus manifesta o seu poder, Ele sobrepuja a morte. Diz a palavra, né, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde deter o autor da vida. O nosso maior inimigo, queridos, que traz medo para tanta gente, é a morte. Jesus venceu a morte, aleluia. Louvado seja Deus. Isaías 43, verso 13 diz: operando eu, quem impedirá? Será que você tem se cercado de pessoas que têm fé? Ou será que você tem dado ouvido a pessoas que veem o lado negativo das coisas? Pessoas que não têm fé, pessoas que zombam da tua fé, pessoas que ficam curtindo com a sua cara pela tua fé. Será que você tem se acompanhado com pessoas que te fazem andar no natural? Ei, Deus te chama
a viver o sobrenatural, a atuar nesse mundo de forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque a tua fé alcança o coração de Deus e Deus honra a nossa fé. Aleluia. A história, a sorte daquela família mudou quando Jesus quando ela encontrou Jesus. Jesus entrou nessa história, mudou a história. Jesus entrou na história dessa família e tudo mudou. Aquilo que era morte virou vida, aquilo que era zombaria virou admiração, porque aquela menina ressuscitou. Já estavam pranteando, ai, a menina tão nova, já estavam pranteando. Jesus mudou aquela história. Em vez de ter uma reunião de pessoas chorando, no final eles se maravilharam e glorificaram a Deus. Por quê? Porque aquela menina que estava acamada, que estava morta, ela levantou-se para a glória de Deus. Aqueles que zombavam tiveram que ver o milagre andando para a glória do Senhor. O que eu aprendo com esse homem, com esse pai chamado Jairo? Agir com fé. Mesmo ele sendo chefe de uma sinagoga, mesmo ele sendo uma pessoa influente, ele entendeu que tudo que ele podia fazer pela filha dele, ele fez. Ele não conseguiu ouvir falar acerca de Jesus, dos seus feitos, que ele era filho de Deus. Ele acreditou e agiu por fé. Ele agiu pela fé. Quando você tem um coração cheio de fé, você não se move por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. E Jairo nos ensina isso. Jairo não chegou a Jesus com o nariz empinado. Ele chegou em Jesus prostrado aos seus pés e disse: Senhor, vá até a minha casa, porque eu sei que se o Senhor impor as mãos sobre a minha filha, ela viverá. Sabe, nos ensina a chegar direito em Jesus. Nós não devemos colocar Jesus na parede, nosso Deus na parede, porque não é necessário isso. Eu aprendo a respeitar o tempo. Então eu aprendo a agir com fé, mas eu também aprendo a respeitar o tempo, o processo. Não foi na hora que ele quis, houve uma parada ali. Jesus atendeu a um toque de uma mulher que sofria 12 anos. Ele teve que esperar esse processo, esse tempo, aqueles minutos. Duraram quanto tempo para aquele pai desesperado? Mas ele teve que esperar, porque é do jeito de Deus, no modo de Deus. Com Jairo eu aprendo a dar ouvidos às notícias corretas. Irmão, sabe o que deve basear a nossa vida? A palavra de Deus. Quando nós andamos por fé, nós somos guiados pelo manual de todo cristão, de todo filho de Deus, que é a palavra do Senhor. Nós podemos aquilo que a Bíblia diz que nós somos, que nós fazemos, que nós podemos, amém? Tem uma canção que diz: em ti eu tudo posso, amém? Em Jesus tudo nós podemos. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Nada pode impedir hoje de Deus. Mas qual é o nosso manual? O que nós temos que basear a nossa fé? Na palavra de Deus, no verbo vivo, Jesus, o Filho de Deus, aleluia. Então, porque nós devemos aprender a dar ouvidos às pessoas certas, principalmente a palavra de Deus. Nós, desde muito pequenos, mesmo dentro do ventre da nossa mãe, nós ouvimos vozes, a voz da nossa mãe, do pai, né, das pessoas que estão ali perto. E o bebê quando nasce reconhece as vozes. E aí quando nós vamos crescendo, nós reconhecemos as vozes das pessoas dos nossos familiares, dos cuidadores. Aí vamos crescendo mais os professores, enfim, os pastores. À medida que a gente vai crescendo, pessoas com autoridade vão soltando notícias, sentenças sobre nós, que você e eu venhamos a fazer uma triagem daquilo que é bom, daquilo que não é, principalmente pautado pela palavra de Deus. Com Jairo eu aprendo a atuar com fé, a respeitar o processo, não é do meu jeito, nem do meu tempo. Terceiro, a dar ouvido à palavra de Deus, aleluia. E o que Jesus me ensina através desse milagre aqui? Me ensina a amar as pessoas. Jesus parou com a súplica daquele homem chamado Jairo. Jesus, ele conhecia, sondava o coração, viu que ele estava quebrantado, ele estava desesperado, e aquele milagre lá glorificava o nome do Pai. Segundo, Jesus nos ensina a ser uma pessoa encorajadora. Sabe, Jesus deu um ânimo naquele homem chamado Jairo. Ele diz: não temas, crê somente, e a tua filha será salva. Muitas das vezes nós usamos nossas palavras para definhar as pessoas mais ainda, para acabar com as pessoas, para assassinar sonhos. E Deus nos chama a ser encorajadores, amém? Pessoas motivadoras. A gente precisa estar em sintonia com o nosso Jesus para poder liberar palavras de vida sobre as pessoas, sobre a nossa casa, nossos filhos e as pessoas que nos cercam. Terceiro, o que eu aprendo com Jesus, né, diante desse milagre tão lindo aqui que Jesus fez? Ser
ser criterioso na escolha das nossas companhias. Sim, mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Escolha bem com quem que você quer andar. Escolha bem as pessoas que você gostaria de compartilhar conhecimento, você vai dar, mas também você recebe. Então queira Deus que nós sejamos mais criteriosos, a fim de que nós cresçamos no conhecimento e na graça de Deus. Quarto lugar, Jesus nos ensina a entender que o poder da oração e da palavra profética, a palavra proferida, amém? Jairo, ele intercede pela sua filha, ele recebe ele consegue chamar a atenção de Jesus. Jesus chega naquela casa, Jesus dá o comando daquele pessoal, entra no quarto, pega na mão daquela menina e dá uma palavra. Menina, a ti te digo, levanta-te. Uma palavra de Deus pode mudar toda a nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus. Quinta coisa que Jesus me ensina: a celebrar a vida. Sim, a palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 8, verso 56, que aqueles pais ficaram admirados, maravilhados, porque a sua filha diante dos seus olhos ressuscitou para a glória de Deus. E isso é muito tremendo, irmãos. E Jesus ainda falou para eles: olha, não precisa falar nada, fiquem quietos acerca desse milagre. Mas como que posso ficar quieta diante de tanto milagre? Porque lá em Mateus capítulo 9, verso 26 diz que a fama deste acontecimento correu por toda a terra. Era impossível aquele milagre ficar guardado ali. A alegria, a admiração de todos os pais daquela menina e das pessoas que estavam perto foi grandiosa, que aquela fama, aquele milagre foi noticiado naquela terra toda. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é maravilhoso. E eu quero te falar que Ele nos incentiva a sermos gratos. Ele nos incentiva a celebrar a vida. Por quê? Porque havia morte sobre aquele lar, mas Jesus levou vida, e aqueles pais foram incentivados a acreditar muito mais, a ter muito mais fé. Por quê? Porque Jesus operou um milagre. E é muito tremendo também, querido, saber que Jesus falou para aqueles pais: dei de comer essa moça, essa menina, dei de comer, sabe por quê? Porque celebre, desfrute o melhor da vida, porque aquilo que estava morto reviveu para a glória de Deus. Jesus nos ensina, queridos, se havia um banquete de luto, se havia um lugar de luto naquele lugar, houve um banquete de alegria, de vitória, de regozijo. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na história daquela família. Jesus entrou e mudou a sorte daquela casa, daquela menina. Aquela menina seria o testemunho vivo de um milagre tremendo. Onde quer que ela fosse, as pessoas iam lembrar que ela, há cerca de 12 anos de idade, Jesus ressuscitou aquela menina. E onde quer que ela fosse, ela ia ser um milagre vivo, dizendo assim que há poder de Deus. Jesus foi usado para operar milagres naquela casa. Aleluia, louvado seja Deus para sempre. O Senhor é tremendo. O Senhor nos dá vitória. Em Lucas capítulo 8, verso 55 diz: imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou. Você imagine? Uau! E ele mandou que lhe desse algo para comer. Ei, desfrute daquilo que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus. Coma, desfrute, produza, seja próspero naquilo que Deus te entregar, aleluia. E principalmente seja grato. Quando eu agradeço, aquilo cresce. Agradece que cresce. Amém? Então, com esse texto da palavra de Deus, eu quero colocar no seu coração muito mais confiança, muito mais fé, e dizer que o nosso Jesus, ainda que Ele não responda do jeito que a gente quer, do tempo que a gente quer, Ele não para de lutar e trabalhar por mim, por você. Vamos orar ao Senhor? Aquela família recebeu um milagre. Qual o milagre que você deseja? Qual o milagre que você tem esperado da parte de Deus? O que você anseia? Será que você lutou e não conseguiu alcançar? Fale com Jesus. Jairo não foi atrás dos seus amigos naquele momento. Jairo foi atrás do mestre. Ele entendia que Jesus poderia mudar aquela sorte. Jesus tinha poder e autoridade. Ele falou: Senhor, impõe as mãos e ela viverá. Olha que coisa linda. E mesmo diante de uma notícia trágica, sua filha morreu, ele recebeu uma palavra imediata de Jesus. Disse:
não temas, tão somente crer. Ei, Jesus te diz nessa noite, não temas, tão somente crer. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos onde você está e oremos ao Senhor. Pai, te louvamos, te engrandecemos, declaramos que o Senhor é Rei. Senhor, eu não sei a situação dessa casa, dessa família, desse casamento. Eu não sei qual é a situação da saúde, do quadro de saúde dessa casa, dessa família, Senhor. Mas eu aprendi com Jairo, Pai. Que coisa tremenda é confiar em Ti. É ouvir a Tua voz, ouvir acerca da Tua palavra, acreditar, ao ponto de agirmos em fé. E não termos medo se nós seremos zombados, se nós seremos ridicularizados pela nossa fé. Aquele homem não pensou em nada, ele só pensou na saúde, na bênção sobre a sua casa, Senhor. Muitos de nós às vezes colocamos nossa família de lado e não cuidamos da nossa família, e Jairo nos ensinou aqui, Senhor, a cuidar da nossa casa. Ele dava ordens lá na sinagoga, ele dava ordem litúrgica, mas ele viu que a sua casa estava em desordem, e ele clamou a Jesus, para que Jesus fosse até a sua casa. E Jairo então recebeu a visita de Jesus e tudo mudou. E assim como Jairo, Senhor, que nós possamos também abrir a porta do nosso coração, abrir a porta da nossa casa, entregar as nossas alegrias, as nossas ansiedades, os nossos problemas diante do Senhor. E deixar o Senhor resolver por nós do seu jeito. Nos ensina, Senhor, não abrimos nossa boca para murmurar, mas que possamos andar firmes e constantes na Tua presença, Pai. Continua conosco. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga cura sobre esse físico, essa pessoa que está enferma, que receba cura no seu físico, Senhor. Eu te peço que as pessoas que estão precisando de uma cura no seu emocional, recebam alívio dessa dor, desse sentimento, que o Senhor arranque toda tristeza, toda mágoa, todo rancor do seu coração agora, em nome de Jesus. E essa pessoa receba cura do seu emocional no nome de Jesus. Toca, Senhor, no psicológico dessa pessoa, que tudo venha estar em ordem, Pai. Eu te peço, coloca ordem na nossa casa, Senhor, coloca ordem na nossa vida, em nosso lar. Nós declaramos, Pai, Deus tocando em nome de Jesus nos casamentos, esse amor de cônjuge seja renovado para a glória de Deus. Os filhos se convertam aos pais, os pais aos filhos. Que haja, Pai, um agir de Deus tão tremendo nessas casas, nessas famílias. Que haja salvação, libertação, cura, restauração de relacionamentos. Que o Senhor abra portas. Eu abençoo essa casa pelo poder do nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Nós liberamos a bênção, a graça de Deus sobre esse lar, Senhor. Essa bênção sobre essa pessoa, não importa o momento que ela está assistindo, que ela está vendo, Senhor, e recebendo essa ministração, eu libero uma palavra de bênção sobre ela. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe muito mais. Amém. Fica na bênção e na paz do Senhor Jesus. Vamos finalizando o nosso culto por aqui. Gratos a Deus pela sua vida, por essa mensagem tremenda que foi compartilhada. Tenho certeza que você foi tremendamente abençoado, tremendamente edificado. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, te livrando, te protegendo de todo e qualquer mal. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana vitoriosa na presença do nosso Deus.